Olá a todos, sou Daniele Grilo, enfermeira, atuo como referência técnica do Programa Estadual de Imunizações do Estado do Espírito Santo. Já atuei na vigilância dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização e atualmente sou membro do Comitê de Investigação de Casos de ESAV aqui do Estado. Você sabe o que é evento supostamente atribuível à vacinação ou imunização, que tem como sigla ESAV? ESAV é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação e que não necessariamente possui uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico, como as imunoglobulinas e soros heterólogos. Um ESAV, ele pode ser qualquer evento indesejável ou não intencional, isto é, pode ser também um sintoma, doença ou um achado laboratorial anormal. Para termos um ESAV, faz-se necessária a associação temporal entre a aplicação da vacina e o aparecimento do evento. Para acontecer um ESAV, essa relação temporal é até 30 dias após a aplicação da vacina. Mas será que todo ESAV tem uma relação causal com o imunobiológico? A gente vai ver que a maioria das vezes não existe uma relação causal. Às vezes existe simplesmente uma relação temporal da aplicação do imunobiológico com o aparecimento do evento. Em muitos casos de ESAV, existe meramente uma relação temporal com a aplicação de imunobiológicos, não sendo estabelecida uma relação causal. Por esse motivo, é importante uma investigação criteriosa dos casos para ser feito o diagnóstico diferencial e o tratamento adequado que o caso requer. Quando há uma relação causal com as vacinas, os principais fatores associados são os fatores relacionados à própria vacina, como, por exemplo, a cepa, o meio de cultura, se a vacina tem algum conservante, dentre outros. Temos também fatores relacionados aos vacinados, como idade, sexo, se é uma pessoa que tem uma doença de base, se é uma pessoa imunocomprometida, dentre outros fatores. Fatores relacionados à administração, como a via de administração, o conjunto seringa-agulha, dentre outros também. Outra questão que merece atenção, seja para quem está indicando o imunobiológico ou administrando, é verificar se as vacinas são não vivas ou vivas. Isso porque existe uma diferenciação. Nas vacinas não vivas, elas não provocam eventos semelhantes à doença evitada. Já nas vacinas vivas, podem apresentar como eventos características leves da doença evitada. Com as vacinas não vivas, os eventos locais eles estão mais presentes devido ao adjuvante. Então, verifica-se reações locais mais exacerbadas. Já nas vacinas vivas, os eventos eles são, em sua maioria, sistêmicos e eles tendem a ser mais tardios. Nas vacinas não vivas, a repetição das doses pode provocar eventos ligados à hiperimunidade. E nas vacinas vivas, há o potencial para provocar evento grave em pessoas com deficiência de imunidade grave. Por esse motivo, é muito importante estar atento à indicação ou não daquele imunobiológico. Com relação à classificação dos ESAVs, eles podem ser de acordo com a manifestação locais, como, por exemplo, a dor no local da aplicação, vermelhidão, edema. Podem também ser sistêmicos, como, por exemplo, a febre, dor no corpo, dor de cabeça, dentre outros.
Quanto à gravidade, os ESAVs podem ser o evento adverso grave, que são raros. O que identifica ser um evento, né, grave? É ele ser clinicamente relevante, que requeira hospitalização, possa comprometer o paciente, ou seja, que ocasione risco de morte e que exija intervenção clínica imediata para evitar o óbito, cause disfunção ou incapacidade permanente, resulte em anomalia congênita e ocasione o óbito. Ainda quanto à gravidade, nós temos os eventos adversos não graves, que são a grande maioria dos eventos pós-vacinação. Quanto à causalidade, nós temos reações relacionadas ao produto, reações relacionadas à qualidade das vacinas, ou seja, a forma como elas são armazenadas, manuseadas, isso é fundamental para evitar contaminação. Nós temos os erros de imunização, que eles são evitáveis através de capacitação e supervisão das equipes. Temos a reação de ansiedade relacionada à imunização ou à resposta desencadeada pelo estresse devido à vacinação. Essa questão é muito importante, né, principalmente na vacinação de adolescentes e adultos jovens, devido à reação vasovagal, né, onde pode ocorrer o desmaio, a síncope. E temos também as reações coincidentes. Diante de todos os pontos que nós vimos, é fundamental a notificação e a investigação para confirmar ou descartar o ESAV, assim como a adoção da conduta adequada e o fechamento do caso. Isso é fundamental para que a gente não corra o risco de atribuir à vacina um evento que não tem nenhuma relação com a mesma. Essa notificação ela é feita através de um sistema chamado ESUS Notifica, no endereço eletrônico notifica.saude.gov.br. É um sistema utilizado, né, em todo o país, né, pelo Ministério da Saúde, e que faz uma comunicação com o Vigimed, que é um sistema da vigilância sanitária, que é fundamental para garantir a farmacovigilância desses imunobiológicos. É importante ressaltar que o ESAV grave e o óbito, eles são de notificação compulsória e é responsabilidade de todos os profissionais de saúde que, ao fazer um atendimento de um caso de ESAV, fazer a notificação. Então, as notificações, elas acontecem nas unidades básicas de saúde, né, pelos profissionais, em prontos atendimentos, nas UPAs, em consultórios. Pelo sistema ESUS Notifica, houve capilarização dessa notificação, onde o profissional de saúde ele pode entrar no sistema e fazer o seu cadastro para realizar essas notificações, né, dos seus usuários. E aí, mediante, então, essa suspeita, faz-se necessária a notificação, realizar, né, a primeira classificação, quanto não grave, grave ou erro de imunização. E aí, no caso, né, registrar o agravante, a equipe municipal, né, deve iniciar a investigação em 48 horas, anexar, né, documentação complementar, que vai ajudar depois, né, no fechamento do caso, como, por exemplo, os prontuários, laudos médicos. E aí, então, sendo necessária essa complementação para o fechamento do caso, sempre vai ter esse contato, né, com a vigilância municipal. E aí vai ser feito a análise do evento adverso e a classificação de causalidade. Mediante, né, essa análise do evento adverso e aí, então, o encerramento, quem é que faz esse papel, né, é o Estado. E já com relação à notificação e à investigação, né,
são os municípios, né, através dos serviços de saúde no seu território. Para essa web aula, a principal fonte utilizada foi o Manual de Vigilância de Eventos Adversos pós-vacinação do Ministério da Saúde. Esse manual consta no site da Secretaria Estadual de Saúde e também no site do Ministério da Saúde, em orientações ao cidadão e imunização imunopreveníveis, manuais, quando a consulta for feita no site da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Neste manual, é possível vocês aprofundarem o assunto, verificarem, né, os eventos esperados para cada tipo de imunobiológico e verificarem também informações relacionadas a todo o sistema de vigilância de ESAV e farmacovigilância do país. De forma complementar, foi feito também, né, uma consulta ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, que não foi objeto aqui da nossa aula, mas também é muito importante, né, para a vigilância das vacinas Covid. E para finalizar a nossa web aula, eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês, que graças à vacinação, milhões de crianças foram salvas e tiveram a oportunidade de viver com mais saúde, por mais tempo e de forma melhor, uma vez que foram maiores as suas chances de aprender, brincar, ler e escrever sem sofrimento. Nelson Mandela. Então, o recado é esse, né? A gente precisa resgatar a memória, né, relacionada à vacinação, o quanto elas salvaram e salvam vidas, as grandes epidemias que aconteceram no país, né, até mesmo a pandemia, que ocasionou tantas mortes, e nós temos então as nossas mãos, né, as vacinas que podem salvar tantas vidas e precisamos fazer bom uso delas. Não podemos deixar que informações distorcidas, inverídicas, atrapalhem as ações de vacinação. Temos que lembrar que as vacinas, assim como qualquer medicamento, elas não estão isentas de efeitos colaterais, mas elas são muito seguras. Quando você avalia, né, o risco-benefício da vacinação, o benefício supera e muito o risco de qualquer ESAV. Como a gente viu nessa aula, ESAV grave é muito raro, não é uma situação rotineira, né? O que a gente tem, muitas das vezes, né, são situações de eventos leves que são esperados realmente, né, na administração daquele imunobiológico, mas que rapidamente passa, né, em torno de 24 a 48 horas. Então, gente, precisamos cada vez mais levar a informação verdadeira para as pessoas, para convencê-las da importância da vacinação, né? E como eu falei, resgatar a história, né, o que aconteceu no passado, as grandes epidemias de pólio, de sarampo, que mataram muitas crianças que não tiveram a oportunidade de crescer e está aqui conosco hoje. Então é isso, muito obrigada e eu estou à disposição de vocês.